Oi, teacher! Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema fundamental para quem está começando ou já dá aula de inglês para criança, adolescente e até adulto e quer transformar o seu ensino, incluindo a alfabetização de inglês na prática. Eu vou te explicar o que é, porque é tão importante e os erros mais comuns que os professores cometem ao ensinar phonics. Além disso, eu vou mostrar como corrigir esses erros e começar a ensinar phonics de uma forma eficiente. Então, se você é professor ou está em busca de estratégias para ajudar seus alunos a aprenderem a ler e escrever corretamente em inglês, esse vídeo é para você. Você já deve ter ouvido falar muito sobre phonics no contexto de alfabetização, mas você sabe realmente o que é? Phonics é um método que ensina as crianças a relacionar os sons das letras com os seus respectivos símbolos gráficos. Ou seja, é a base para decodificar palavras, entender como as letras funcionam no processo de leitura e escrita. Agora você deve estar se perguntando, por onde começar? Ou ainda, como ensinar phonics do jeito certo? Bom, é isso que vamos explorar agora. Vamos começar do conceito básico. Phonics tem duas definições. Uma delas é o nome que damos para a alfabetização em inglês. Quando uma professora vai alfabetizar um aluno, ela fala que ela vai ensinar phonics. E quando um aluno está sendo alfabetizado, ele está aprendendo phonics. Ele está learning phonics. E a outra definição de phonics é a relação entre os sons, os fonemas, phonemes, e as letras, os grafemas, graphemes. Esse método ensina a decodificar as palavras, ou seja, ajuda os alunos a identificarem o som que cada letra faz, saber que cada letra ou conjunto de letras representa cada som e finalmente combinar esses sons com as letras para formar as palavras. Por exemplo, ao aprender os sons das letras S, E, T, a criança começa a perceber que ao combiná-los pode formar palavras sit. Esse processo é essencial para que a criança adquira habilidades necessárias para ler e escrever com independência e eficiência. Ensinar phonics se torna simples quando você compreende o conceito. É fundamental destacar que esse método segue uma sequência de ensino estruturada, com lições progressivas que devem ser seguidas corretamente para garantir resultados eficazes. Trata-se de um método sistemático e explícito que avança de forma lógica do mais simples ao mais complexo. Essa sequência de progressão é conhecida como Scope and Sequence. Existem diferentes Scope and Sequences disponíveis para você buscar na internet ou aqui mesmo no meu site. Mas o mais importante não é qual desses Scope and Sequence você segue, você escolhe, mas sim aplicar essa sequência de forma ordenada e consistente. A importância do phonics no processo da alfabetização não pode ser subestimada. Ela forma a base da leitura e da escrita porque permite que as crianças entendam como as palavras são formadas e como as letras se conectam aos sons. Quando uma criança tem uma compreensão sólida do phonics, elas são mais capazes de decodificar palavras novas, aumentar seu vocabulário e eventualmente desenvolver fluência na leitura em inglês. Além disso, o phonics ajuda a evitar muitos erros comuns de aprendizado na leitura. Sem phonics, as crianças podem memorizar palavras inteiras sem entender como os sons se combinam para formá-las. Isso compromete a pronúncia e a leitura, tornando um aprendizado mecânico e dificultando a compreensão. Com o phonics, aprendemos a decodificar cada palavra, desenvolvendo uma base sólida para a leitura fluente e a escrita. Agora vamos falar sobre alguns erros comuns que muitos professores cometem ao ensinar phonics. Se você já cometeu algum deles, não se preocupe, vamos falar sobre como corrigir tudo isso. Erro número 1. Você já ensinou a letra E, por exemplo, mas esqueceu de ensinar o som que ela faz? Esse erro é muito comum.
No Phonics, o som vem antes do nome da letra. Ensinar apenas o nome das letras sem o som impede que a criança consiga usar as letras para formar palavras. Então, sempre comece ensinando os sons das letras. Erro 2. Não ensinar as combinações de sons, como os digraphs e os blends. Muitos professores ensinam apenas letras individuais, mas as combinações de letras como o sh, o tch e os blends, que tem o L blends, OR blends, S blends, são essenciais para que as crianças consigam ler palavras de forma mais fluente. Ensinar esses blends ou esses digraphs ou essas combinações de sons é crucial para o progresso da leitura. Erro 3. Ignorar a prática de decodificação. Às vezes, os professores se concentram muito em apenas ensinar as letras ou palavras soltas, mas esquecem de praticar a decodificação. Ou seja, é fundamental que a criança pratique juntar os sons para formar palavras completas. A decodificação é o processo de pegar o som das letras e combiná-las para ler palavras de verdade, não apenas decodificar palavras isoladas. A, t. Match. Isso é a decodificação. Agora vamos ver como corrigir esses erros e ensinar phonics da maneira certa. Primeiro, sempre ensine os sons das letras antes dos seus nomes. Utilize cartões de sons, flashcards de sons e letras, músicas, atividades para consolidar esse aprendizado. Segundo, ensine as combinações de sons desde o início, para que as crianças possam começar a formar palavras mais complexas. Lembra que temos um Scope and Sequence para seguirmos. Se você tiver um em mãos, não tem como se perder. E por fim, pratique a decodificação com palavras reais. Não apenas use sílabas soltas. Use materiais de leitura e atividades práticas, como cards de palavras, games interativos de phonics, para que as crianças possam aplicar o que aprenderam de uma forma engajante e divertida. E aí, gostou desse conteúdo? Se você seguir esses passos e corrigir os erros mais comuns, vai conseguir ensinar phonics de uma forma eficaz e ajudarem os seus alunos a se tornarem leitores e escritores confiantes. Se você tem dúvida ou quer aprender mais sobre como ensinar phonics na prática, não deixe de conferir o meu curso completo que oferece um passo a passo detalhado e estratégias para você colocar em prática tudo que falamos aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com outros teachers e se inscrever no meu canal para receber mais conteúdo sobre alfabetização de inglês com phonics.